Essa é a nossa primeira atividade do quarto bimestre. Os exercícios são retirados e adaptados do caderno Aprender Sempre, aquele caderno azul de recuperação e aprofundamento. Então, eu vou gravar esse vídeo de uma forma mais rápida, mais dinâmica, só explicando para vocês cada uma das questões para facilitar o entendimento. O problema é que eu tenho percebido que os alunos não estão se dedicando às atividades como deveriam. Muitos alunos estão copiando e colando a resposta pronta de sites da internet. E aí muitos colegas ficam com as respostas idênticas, né? Se o aluno ainda pelo menos olhasse a resposta lá no site da internet e tentasse colocar com as suas palavras, ainda daria para considerar que ele está aprendendo alguma coisa, porque quando a gente faz a explicação de algo que a gente leu, a gente aprende também. Mas quando a gente só copia e cola, muitas vezes a gente não lê o que a gente está copiando. E o que está acontecendo? Alunos copiando e colando respostas pela metade, incorretas. Então, por isso que eu vou fazer essa atividade um pouco diferente, um pouco mais rápida, um pouco mais dinâmica, para facilitar e ver se vocês realmente estão conseguindo compreender os exercícios. Ao final, vocês também não receberão o gabarito, só após a minha correção, a minha devolutiva, tá bom? E isso pode acontecer em uma semana ou no máximo 2. Mas à medida que vocês forem respondendo, eu vou corrigindo e vou devolvendo para vocês a correção através dos e-mails. Então, coloque um e-mail válido na sua atividade. Então, vamos para a primeira atividade. Então, aqui está falando que a gente vai analisar os recursos expressivos usados na linguagem literária a partir de um trecho de romance que a gente já estudou e já conhece, que é o Senhora, do José de Alencar, né? É a história, então, de Aurélia e Fernando. A Aurélia, ela acaba sendo trocada pelo Fernando porque uma outra moça oferece um dote muito maior, mas, por ironia do destino, a Aurélia recebe uma herança e se torna muito rica, e aí ela bola um plano para pegar o Fernando, né? Porque ela acredita que o Fernando é um rapaz interesseiro, só está procurando o dinheiro e não o amor. Então ela oferece uma grande quantia para que o Fernando se case com uma moça e que ele só saiba da identidade dela no dia do casamento. E então aqui essa parte é justamente logo após o casamento, a noite de núpcias, em que a Aurélia ela já acaba revelando a intenção dela com todo esse casamento, que é realmente questionar os valores do Fernando, se ele realmente a ama ou se ele é esse interesseiro a qual ele demonstrou o tempo todo. Então vocês vão ler o trecho, que está aqui dividido em duas partes. Então, nesse primeiro trecho, a gente já observa que há uma transição de uma situação aparentemente tranquila para uma briga. O que é uma transição? Uma mudança. Então, há uma situação, o texto começa lá tranquilo, a partir da discussão, eles vão iniciar aí uma briga. Então, você vai retirar lá do trecho, no comecinho, bem no comecinho, palavras ou expressões ou frases que evidenciam essa expectativa positiva que tinha o Seixas, que tinha o Fernando para aquele momento, que ele está achando que vai ser tudo perfeito, mas não. Aí engata-se uma briga. Agora, transcreva outras passagens que mostram o momento exato em que Seixas se dá conta de que a sua expectativa não realizará. Então, você vai copiar lá um trecho ou palavras também que demonstra que ele percebe que as coisas não ficarão bem entre ele e a Aurélia. Aqui na 3, o exercício está pedindo para que vocês pesquisem no dicionário as definições dessas palavras aqui, que são, né, os recursos expressivos utilizados pelo José de Alencar no texto literário. Então, quais são esses recursos, né? É a descrição detalhada, quando ele faz uso desses adjetivos, dessas locuções adjetivas, para trazer mais expressividade, então, aí para o texto. Então, ele coloca lá, olhos coalhados, inexorável desprezo. Então, eu coloquei aqui para vocês o significado das palavras já, para que vocês não tivessem que perder o tempo, mas seria muito legal que vocês observassem aqui o significado de cada uma dessas palavras para expressar aí como a Aurélia estava nessa cena, nesse momento. Qual efeito de sentido o uso dos adjetivos e locuções adjetivas provoca na descrição da narrativa? O que traz para o texto? Né? Quanto mais adjetivos, locuções adjetivas, quando eu coloco no texto, o que eu consigo fazer o meu leitor? Entender melhor a narrativa, a imaginar os sentimentos dos personagens, ajuda a compor esse cenário, a apresentação do que está realmente acontecendo na cena.
Aulas 3, 4 e 5. Vamos lá. Conto: o único assassinato de Cazuza. Então, nós vamos ter um conto aqui que vai ser dividido em duas partes. No primeiro momento, a gente vai reconhecer os efeitos de sentido. Agora, em vez de ser pelos adjetivos e locuções adjetivas, que são essas descrições detalhadas, a gente vai ver o uso da figura de linguagem aqui como recurso expressivo. E no segundo momento, a gente vai ver uma outra figura de linguagem, que é a metonímia, nós já estudamos anteriormente. Então, vocês vão ler aqui a primeira parte do conto. E que tipo de conto é esse? Se você acha que é de humor, de terror, se você acha que é de outro tipo, você vai escrever aqui. Descreva com suas palavras a personagem desse conto. Quem era Cazuza? Por que com suas palavras? Porque aqui no texto ele fala quem ele era, né? Era Idelgardo Brandão, conhecido por Cazuza. Vai descrever aqui e você vai, na sua cabeça, você acaba montando uma ideia de como que ele era. Como que esse personagem era? Era um cara inteligente, decidido, era atrapalhado, era indeciso, sem confiança, o que que ele era? Então, com as suas palavras, você vai acabar conseguindo concluir aí como que esse personagem vai escrever aqui. Que tipo de narrador o conto apresenta? Se é um narrador em primeira pessoa, né, a gente aprende lá nas primeiras séries, que é um narrador que, ao mesmo tempo que conta a história, ele participa, né, então ele além de contar a história, ele também é personagem, ou ele é uma pessoa de fora que só vai contar, só observou e só vai contar aquela história, tá? Então você vai marcar aí. Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito diante das injustiças que tinham sofrido em todas as coisas nobres que tentara na vida, então no texto a gente vai ver de quais são essas todas coisas nobres que ele faz. Então, quando eu pergunto, o termo destacado está empregado em sentido real, ele realmente fez coisas nobres ou queria sugerir ao contrário, que essas coisas não eram nobres, coisa nenhuma. Então, você vai colocar aqui, a partir do contexto você consegue saber. Aqui vocês vão ler a sequência do conto. E complete as letras abaixo com os elementos da narrativa. Então, vocês vão fazer uma análise da narrativa. Você vai me dizer quais são os personagens dessa história. Você já sabe que um é o Cazuza. Tem mais personagens? Você vai colocar aqui. O espaço é o local em que essa história acontece. Ela se passa numa casa, na praia, na igreja. Em que local? Você vai colocar aqui. Tempo. Quando? Quando que essa história acontece? Em que tempo? Então, você também vai colocar aqui. O narrador. É um narrador que está narrando em primeira pessoa ou em terceira pessoa? O enredo, né? O que acontece na história? Na frase Hildegardo disse, ao fim da leitura dos cotidianos, a palavra cotidiano é empregada para significar o quê? O que significa a palavra cotidianos aqui? Aí você vai assinalar, pelo contexto é possível saber, e que relação essa palavra cotidiano tem a ver com o seu significado. Você vai saber qual que é o significado e vai ver se ela tem relação com o significado dela, se a própria palavra tem alguma coisa a ver. Releia o trecho do conto. Aqui, ó, um qualquer cabo de destacamento é um César naquelas paragens. Explique qual é o efeito causado pelo uso da metonímia. Então, para quem não lembra, a metonímia é aquela figura de linguagem que eu emprego uma palavra no lugar da outra porque elas têm uma certa relação. Por exemplo, ele tem um grande cérebro. Não é que ele tem um cérebro grande, quer dizer que ele tem uma grande inteligência. Então, em vez de usar inteligência, eu usei a palavra cérebro, que tem certa relação. E o mesmo acontece com algumas marcas, né? Em vez de a gente falar o nome do produto, a gente utiliza a marca, como, por exemplo, maisena, que seria amido de milho, leite moça, que é leite condensado. Mas aqui, qual é o efeito usado com a palavra César? O que quer significar? Então, você vai assinalar a correta. Objetivos: praticar a leitura e interpretação textual, aproveitando o repertório cultural dos estudantes e reconhecer as características que definem o gênero literário romance. Então, está falando aqui que é importante conhecer a diversidade de gêneros textuais e ampliar o repertório cultural e desenvolver as habilidades de leitura, que são essenciais para o nosso futuro, né? Seja no mercado de trabalho, no ensino superior. Então, você terá a oportunidade de ler excertos, que são trechos da carta ao rei do Manuel e descobrir curiosidades sobre os homens que chegaram em terras brasileiras e os que aqui já estavam. Então, leia o excerto. Aí vocês vão ler aqui
e vão responder. Observe que no enunciado do exercício, propositalmente, não há referências sobre o título e o autor do texto, tá? Mas infelizmente a apostila coloca essa questão, mas ela já colocou para vocês aí, fica nítido qual é esse texto, quem é o autor desse texto, mas vocês consigam concluir que texto é esse, quando que ele pode ter sido escrito e a quem ele se destinava. Leia o parágrafo inicial do texto 2 da questão 1, que foi propositalmente omitido. Então, é esse aqui. Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota e assim os outros capitães, tá? Conhecendo o início do texto, infira que texto é esse e qual é a sua função. Então, infira está no sentido conclua, que texto é esse e qual que é a sua função. Então, vocês conseguem perceber porque aqui, logo no comecinho, eu já falei para vocês e a gente consegue essas informações mais ao final. Observe a descrição que Caminha faz dos nativos, que é dos índios, como os portugueses abordaram a nudez e o comportamento inocente dos indígenas. O que essa descrição revela? Então, como que eles falam dessa nudez? Eles falam de uma forma normal, natural, ou eles mostram realmente como eles estão chocados? E o que essa descrição revela sobre os próprios portugueses? Nas próximas aulas, a gente vai ilustrar a passagem do tempo e a mudança dos gêneros textuais literários, estabelecendo relações entre o texto literário e o momento da sua produção, falando de aspectos do contexto histórico, social e político. Vamos retomar as definições de recursos estilísticos e manifestações literárias em diferentes contextos históricos e reconhecer a língua portuguesa como realidade histórica, social e geográfica, como manifestação do pensamento, da cultura e de identidade de um indivíduo, de um povo e de uma comunidade. Então, nós vamos ver agora um fragmento do poema de Gregório de Matos, que era um autor conhecido como Boca do Inferno, e ele é num outro momento literário, o barroco. Então, quando a gente fala lá do quinhentismo, a gente está falando lá da carta de Pero Vaz de Caminha, e agora nós já estamos em um outro momento literário, que é o barroco. Então, justamente por isso que é colocado aqui os objetivos, para que a gente possa perceber a mudança na passagem do tempo e os gêneros textuais da época, né? Quais eram os gêneros mais usados. Então, aqui nós vamos ter o poema. Olha lá, epílogos. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Observe a construção das estrofes, o eu lírico do poema constrói uma imagem da cidade. Que imagem é essa? Fica bem nítido ali, né, com as palavras bem fortes que ele usa. Observe o título do poema, Epílogos. O que são epílogos? Relacione o significado do termo epílogos com a temática do poema. Então, primeiro você vai ter que ir ao dicionário, saber o que significa epílogos. Quem lê, quem curte livros, já sabe o que significa. Então, primeiro você vai responder para mim o que são epílogos, vai buscar lá no dicionário, e depois você vai relacionar o que esse significado tem a ver com o tema do poema. Aproveitando o uso do dicionário, pesquise o significado do verbete, né, da palavra sátira. Explique com suas palavras por que o poema Epílogos é uma sátira. Então, aqui já estou afirmando por que ele é uma sátira. Então, primeiro vai pesquisar lá o significado de sátira que você vai compreender. Leia a estrofe do poema de Gregório de Matos. Outro poema dele, tá? Muito famoso, inclusive aí, quando a gente estuda o barroco, Inconstância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Faça uma análise do título do poema. O que ele antecipa? Então você vai pegar aqui, ó, Inconstância dos bens do mundo. Né? O que ele antecipa pra gente? Do que ele vai falar? Pegando só pelo título, tá? Observe o par que permite relações opostas no poema. Então, quando ele fala nasce o sol e não dura mais que um dia, quer dizer, em tristes sombras morre. Então, eu tenho a palavra nasce e tenho a palavra morre, que são contrárias, tá? Então, são palavras opostas. Nasce e morre.
Esse recurso estilístico, que se utilizava da oposição para construir e ampliar o sentido do texto, é chamado de antítese, muito usado pelos poetas do Barroco. Você vai retirar outros exemplos de antítese que aparecem aí nessa estrofe. Então, a gente já identificou uma aqui: nasce, contrário de morre. Então, você vai olhar, né, se tem mais alguma palavra que é o contrário da outra. Por exemplo, qual é o contrário de branco? Preto, de gordo, magro. Então, você vai observar aí, tem mais dois pares de palavras que dá para vocês colocarem aqui, tá? Ao analisar a composição dos versos, reflita: o título confirma a temática do poema? Tá falando de inconstância? O que é ser inconstante? O poema tá falando de inconstante? E aí você vai explicar aqui para mim.